Uma boa tarde a todos, boa tarde a todos. Nesse exato momento vai falar o representante do prefeito, Dr. Paulo, né? O Paulo que realmente sargento, representa aí o ministro Reginaldo da Polícia Ambiental, dos Pescadores, né? E a todos aqui, presidentes de associações. Bem, essa fala do ministro é bastante importante quando ele fala que discurso tem que ser igual saia de mulher. Nem muito curta, nem muito comprida, para não entristecer. Então, dentro, né, disso que a gente tira para fazer, como bem falou o Davis falou agora a respeito dessa questão de tirar o dia para poder fazer alguma coisa no sentido de união entre as classes, para que se possa fazer acontecer determinadas coisas. Vou começar pelo ministro Marcelo Crivella, que é uma pessoa bastante sensível com as causas sociais. Eu já o conheço há mais de 20 anos. A minha vinda para a superintendência de Goiás foi indicação dele, por saber também quem eu sou, que comungo também dos mesmos ideais que o ministro Marcelo Crivella tem. Já com mais de 20 anos de conhecimento, embora ele passou praticamente 10 anos morando na África, mas ainda assim, sabe que a amizade são laços que se faz e que é difícil se desfazer. Deputado Álvaro Soares, é claro que eu não iria me furtar de trazê-lo para a mesa também, para poder nos unir aqui. Vamos aplaudir o Álvaro Soares Guimarães, né? Está sendo aplaudido agora aí. Grande deputado, hein? Vamos unir nessa corrente aqui, que certamente, ó, eu comecei a falar do ministro, já chega deputado agora. Prazer. Muito obrigado. E todos sabem, né? E todos sabem do desejo, a vontade do ministro de fazer com que a pesca e a aquicultura no país aconteça. Nós estamos num dado, de certa forma, vergonhoso diante dos principais produtores de peixe. Nós temos o maior número de água doce em reservas no nosso país, porém somos um dos menores produtores dentro de países que quase nem água têm. Isso é uma questão que infelizmente nós estamos amargando, mas trabalhando para que esse quadro, essa situação venha a se reverter. Nós temos senadores envolvidos, principalmente o Wilder Moraes, que é um dos senadores do nosso estado, sensível também à pesca e à aquicultura, tem nos ajudado bastante também em Brasília, em Goiás, que tem abraçado a causa. Nós temos o governador do estado, que ontem mesmo estive com ele, tratando de assuntos com relação à pesca e à aquicultura. Ele tem aberto as portas do governo para a gente. Aonde eu vou, eu sou recebido por secretários, eu sou recebido por superintendentes, muito bem recebido. O relacionamento entre a superintendência e o governo do estado não poderia ser melhor. Nós estamos vivendo um momento excelente dentro daquilo que estamos fazendo, daquilo que tem de ser feito, né, para que o setor cresça. E aí eu começo a descer um pouco mais. Eu vou chegar até os municípios, calma aí. Mas deputados como esse que está aqui, sensível à causa, o senhor não sabe o tanto que é importante da gente estar vendo isso que está acontecendo no nosso estado. A união de vereadores, prefeitos,
poder público de um modo geral, brigada ambiental, todos fazendo um esforço muito grande para que o nosso país seja um grande produtor. Um grande produtor. E essa união, independentemente de partido, eu não falei de deputados federais, porque aí eu vou acabar fazendo alguma injustiça também com relação a alguns deputados federais que eu tenho contato, que eu tenho conversado, que têm me ajudado também, deputados estaduais. Enfim, a gente vê uma corrente muito grande, né? A partir do momento em que nós vimos o ministro querendo fazer as coisas acontecerem, o governador abriu a porta para a gente poder fazer o que a gente puder fazer e o que for preciso fazer para que a produção e o fomento do peixe aconteça. Então, só daí a gente já pode dizer o seguinte: é mais da metade do caminho andado para as coisas acontecerem. Com relação à parte legal, que a gente tem discutido ainda muita coisa que precisa mudar, nós temos muitas leis restritivas, sim, é um dos estados em que o Ministério mais reclama, que nós trabalhamos com o Ministério, com os parques aquícolas que estão sendo implantados, tanto aqui como na Serra da Mesa e Canabrava. É o foco do Ministério hoje para a produção, para alavancar a produção do estado. E nós queremos fazer o estado de Goiás ser um potencial produtivo grande, até pelo fato de nós estarmos no centro do país. Nós temos uma malha viária excelente, a ferrovia norte-sul está saindo, aeroporto de carga internacional. Só isso já dá para colocar o Goiás no patamar de um grande potencial de qualquer tipo de produção. E digo principalmente o pesqueiro, pelo fato da gente ter, não só pelo fato de ter água, propriamente dito, porque água muitos estados têm. O Pará, por exemplo, acumula, acho que a maior reserva do país está no Pará. Só que a escoação do produto no Pará é muito complicado com relação ao Goiás, como qualquer outro estado. O Goiás é privilegiado nesse assunto, com relação à infraestrutura, com relação à logística, e as empresas descobriram que o Goiás é o centro comercial do Brasil. E aí, por aí a gente tem uma ideia que nós podemos de hoje passar a ser importador de peixe. O estado hoje, deputado, isso é um dado muito importante, o estado recebe, 5 estados brasileiros recebem o peixe aqui. 5 estados brasileiros põem peixe aqui nos nossos restaurantes, nas peixarias. 5. Aí eu divulguei um dado que eu colhi isso da FG e da FAO, que o goiano come 1,2 kg, ou seja, 1,2 kg, uma tilápia dessas que o senhor está... Uma só. Uma tilápia dessa que o senhor tem lá no rio, por ano, per capita. É muito pequeno. Aí o pessoal pergunta assim para mim: como é que pode a gente comer 1,2 kg só e 5 estados botar o peixe aqui dentro? Como que pode? Com tão pouco consumo de peixe. Para você ter uma ideia, que o mercado, ele não é ruim. Para que 5 estados brasileiros ponham peixe aqui, o mercado não é ruim. Ainda que o goiano coma apenas 1,2 kg de peixe por ano, enquanto a média nacional é pouco mais de 9. Tem países comendo 47 quilos per capita ano. Isso é um dado que a gente fica entristecido por um lado, mas a gente vê uma oportunidade muito grande para quem quer produzir o peixe, principalmente para a produção em tanque e rede, que é a produção muito mais vantajosa do que um tanque escavado. Embora também não tira o tanque escavado, não tiramos
né, a importância dele, porque a produção também é muito grande, relacionada a qualquer outro tipo de carne. Então, mediante a isso, a gente tem que fazer um apelo agora a vocês que estão aí desse lado. Porque desse lado aqui, eu estou vendo que as coisas estão andando, estão indo. Aqui as coisas, muito embora muita gente grita, mas grita que você não faz ideia. O que eu recebo de reclamação, não tem noção da reclamação que eu ouço em relação à burocracia que existe para poder ter uma licença ambiental, para se ter, enfim, embora nós temos o decreto do governador que desonera licenças para 1.000 metros cúbicos em tanque-rede e 5 hectares de lâmina d'água em tanque escavado. É uma simples autorização, uma medida mera autorizativa que precisa ser passado, precisa ter a documentação para que você possa criar o seu peixe lá sossegado, sem problema nenhum. Acima disso, as licenças já foram simplificadas, já está mais fácil hoje da gente conseguir uma licença ambiental. E esse griteiro ainda continua. E eu costumo dizer o seguinte: olha, nós mexemos com alimento. Um dos alimentos que nós temos que ter muito cuidado com ele, muito cuidado no manuseio dele, porque se você comer carne, seja qual for, de gado, de porco ou de ave podre, o máximo que você vai ter é uma congestão, mas o peixe não. Precisa ter um cuidado maior. Por isso que talvez muita gente até reclama da burocracia, só que aí se colocando no lugar de Estado, você diz o seguinte: olha, eu quero que você produza, mas eu quero uma garantia de que seu produto vai ser muito bem cuidado, cumprindo a legislação, para eu não ter problema com relação ao abastecimento. Então, mediante a isso, o que nós precisamos ver agora, como eu estava falando, aí do outro lado, nós precisamos ver vocês organizados, nós precisamos ver vocês unidos, nós precisamos ver vocês brigando pela causa, sim, porque essa fala com relação com relação ao que você falou, Leite, da união, de mostrar quem vocês são, isso é importante. Isso é importante, vocês têm que mostrar quem vocês são. Eu estava falando isso com o Leite outro dia, eu falei isso lá em Niquelândia, numa reunião que eu tive com os pescadores. Até então, o que foi feito em relação à pesca, seja para o bem ou até para o mal, nunca ninguém reclamou. Quando proibiu a pesca no estado, eu ouvi de um pescador dizendo: eu fui lá com eu mais 2, nós entramos lá no palácio para brigar com o governador. Eu e mais 2 entramos no palácio para brigar com o governador. O governador faz o quê? Pega a segurança, vai lá, pega aqueles 3 arruaceiros lá e bota eles lá para fora. Por quê? Não se tinha uma classe organizada. Por onde eu estou indo, eu estou dizendo, nós estamos começando a ver a classe se organizar. E um exemplo hoje, que eu achei até muito interessante, achei bonito da parte de todos os integrantes aqui da mesa, dessa união aqui, trazer associações como a associação dos servidores aqui de Itumbiara. Está aqui o presidente que faz jus, digo até, essa menção que eu estou fazendo em relação ao presidente desse sindicato, que quer ver o bem de Itumbiara, que quer ver o bem da cidade, do povo da cidade. E isso, para mim, me chamou bastante atenção. Como me chamou bastante atenção a participação da Brigada Ambiental, a participação de todos que estão aqui, todas as associações estão aqui. Então isso significa dizer que a gente está no caminho. E claro,
falta pouco, de repente, para a gente poder ver uma união maior, para que quando o presidente de uma associação, o presidente de uma colônia de pescadores, entrar no palácio do governador, ser respeitado como classe trabalhadora importante para o desenvolvimento do Estado. E isso se dá através disso que eu estou falando para você, dessa união, de fazer com que vocês digam para a gente. Eu estava dando entrevista agora aqui para a TV do sindicato. Eu estava falando justamente sobre isso, dessa questão de ter dentro do município essa vontade, esse desejo, querer ter essa união para que se possa reivindicar aquilo que precisa. Eu falava, o que o senhor veio fazer aqui? Perguntaram para mim. Eu venho aqui para ouvir o que é os pescadores, a associação, o que eles estão querendo do Ministério, para mim ver no Ministério o que é que eu posso fazer por vocês. E isso a gente só consegue ouvir quando todos começam a falar, quando todos estão falando, e começam a chegar os benefícios da união, quando todos disserem a mesma coisa, quando todos buscarem o ideal daquilo que o Ministério pode fazer, que o governo do Estado pode fazer, que o município pode fazer. E isso, para nós, é de extrema importância, ver vocês falando a mesma língua, unidos no mesmo propósito, fazendo com que o setor cresça. Bom, eu acho que a minha saia já foi lá para os pés, e aí acabou, já ficou meio sem graça. Mas aí eu vou passar a palavra novamente ao Davidson, e assim eu agradeço a todos aqui, a recepção, a todos vocês. Deus abençoe vocês. Tá legal, nesse exato momento acabou de falar ele aí, representando o ministro da Pesca aqui da cidade de Itumbiara, Dr. Paulo Roberto. E a gente volta já já.